Imagina vocês, um artista vai fazer um tributo, ele elabora, não tem na cidade, nunca ninguém viu um tributo a Belchior. Imagina, tá? Hipotético. Aí o cara pensa, pô, ninguém faz um tributo ao Belchior, cara, poxa, é um artista fantástico, vou fazer. Vou fazer um tributo ao Belchior. Daí ele vai lá, elabora o show, chama os músicos, chama várias pessoas, né, que tem que ser remunerada para isso, inclusive. Vê o local, estuda o ambiente, o lugar que mais vai se adaptar a esse show, os lugares que podem acontecer isso, que tem a ver com a proposta e tal. Aí ele monta o roteiro do show, né? Como é que é a abertura, luz baixa, focando uma luz só no microfone e no rosto, depois vai se abrindo, daí vai entrando aos poucos a banda, aí ele sai em tal música e volta, ele monta todo o roteiro. Todo o setlist, certinho lá, com bis, com tudo. Faz o show. Todo mundo desacreditado. Pô, mas aqui não tem fã de Belchior. Ah, mas daí o show bomba. Começa a dar certo, a cidade gostou do show e começou a dar um rolê legal. Aí os músicos que estavam vendo aquilo e não se interessaram e não acreditaram no projeto, começam a olhar e dizer, bah, cara, que ideia boa, velho. Pior que deu certo mesmo, a galera foi atrás, ó. Vão fazer também, vão. Aí a galera prepara um show do Belchior exatamente igual. Com o mesmo roteiro, mesmo cenário, a mesma abertura, as mesmas músicas, na mesma ordem, no mesmo dia, no mesmo horário. Que tal? Loucura, né? Como é que a pessoa vai se sentir? É invadida, né? Tecnicamente não é uma coisa gentil isso, né? Só que daí, essa pessoa vai reclamar na internet. Pá, gente, pô, tô me copiando aqui. Aí alguém há de dizer assim, não, mas um tributo a um artista pode ser feito, ninguém é dono disso, né? Não, tu não tem essa autorização. Realmente é verdade, né? Eticamente não é interessante fazer isso, né? Não é gentil, não é legal, não é bacana fazer isso. A pessoa preparou, daí tu falando de entregou de mão beijada no projeto, e tu fez igual. No mesmo dia, no mesmo horário, né? Um tocando aqui e o outro tocando na frente do outro. Na frente do outro. Né? É bem antiético isso, né? Legalmente pode, mas não é ético, né? E é mais ou menos isso que acontece com o Porto Alegre Mal Assombrado. A caminhada da Poa Mal Assombrado é uma caminhada que acontece e as pessoas que copiaram o Porto Alegre Mal Assombrado agora mudaram um pouquinho o horário, o dia, mas no começo faziam no mesmo horário, no mesmo dia, as mesmas histórias, nos mesmos lugares, na mesma ordem que eu. O dia mudaram, mas pelo que eu vi esses dias ainda, continuam fazendo pelo mesmo roteiro e tudo mais, tudo igual. É óbvio, existem várias músicas, voltando por exemplo do Belchior, existem várias músicas do Belchior, mas a pessoa escolheu exatamente as mesmas músicas, no mesmo sentido, na mesma ordem. Não é desconfortável isso? Claro que é. Até porque não é tão simples quanto música, não é tão simples assim como só um show de música, tá? Porque o Porto Alegre Mal Assombrado, ele trata de assuntos muito delicados, muito sutis. E como eu tenho visto e tem crescido um movimento de pessoas copiando Porto Alegre Mal Assombrada, me deixa um pouco assustado, porque essas pessoas, eu não sei o que elas estão falando. E pior de tudo, faz parecer que é a mesma coisa, porque quem é de fora e olha, é tudo a mesma coisa, né? Turismo, é tudo a mesma coisa. Então. E confunde o meu trabalho, o meu conceito com uma coisa supera. Fala assim, não, é tudo igual, não sei o quê. E as pessoas vão e tem uma experiência e depois vem me relatar que não é a mesma que eu estava sugerindo, justamente porque causam confusão, né? Causam essa distorção e eu que lide depois com esse problema, né? Então a questão assim não é sobre impedir ninguém de criar, é sobre respeito pelo que já foi construído. Quando eu comecei isso, não tinha ninguém fazendo isso que eu faço. Aliás, o turismo em Porto Alegre era fraquíssimo, agora está melhorando um pouquinho. E aí, quando melhora, já tem que copiar os outros. E eu, como artista, também voltando de novo na questão do Belchior, acontece muito isso. Tu faz um movimento, tu numa cena, num lugar, daí vem a galera que tá de fora, que tem mais poder que tu ali, com imprensa, coisas assim. Gentrifica o lugar, né? Satura o negócio. Aí quando não tá mais dando dinheiro, sai fora. Vai fazer outra coisa. E tu, que faz aquilo ali, fica sozinho na cena ali. Fica sozinho fazendo aquilo ali. E volta, só que agora tá gentrificado, já exauriu tudo.
e tu fica ali de novo, né? Tipo, tendo que reconstruir de novo, e assim sucessivamente, ano após ano. É muita sacanagem. É muito. Assim, eu que faço. Tô há 25 anos fazendo conteúdo de música, arte, gastronomia, minhas palestras, o Pão Mal Assombrado, o Café Mal Assombrado, agora o Viaduto. Tudo isso é uma construção e é muito trabalho. É muito trabalho. Então eu fico muito indignado, muito revoltado, porque as pessoas tratam disso assim como se fosse, o cara tá reclamando por nada. Mas todo mundo pode fazer. Sim, todo mundo pode fazer. Não é sobre isso, né? A questão é sobre a questão da autoria, da ética, de fazer as coisas junto, no mesmo lugar, no mesmo horário, copiando exatamente o que eu faço, e confundindo e atrapalhando o meu trabalho. Agora surgiu uma outra caminhada que a pessoa que está fazendo diz umas bobagens e tem gente achando que é eu e vem me cobrar por isso. Aliás, eu fui cobrado pela igreja, inclusive, eu recebi uma intimação extrajudicial me cobrando por eu estar falando mal da igreja, e eu não estou falando mal da igreja, não estou fazendo absolutamente nada. Então, na hora que isso deu problema, quem desses caras estão fazendo a caminhada aí, essas duplas estão fazendo as caminhadas, copiando exatamente na íntegra que eu faço, saiu em minha defesa. Quem que saiu na minha defesa? Ou saiu na defesa do rolê, já que uma hora todos estamos juntos, mas daí quando dá problema é o André que se vire. Quem que saiu na minha defesa? Ninguém. Eu me defendi sozinho, claro, com as pessoas que estão comigo, né? A Martina, a Juliana, a Guia Ju Peixoto, a galera que trabalha comigo no Café Mal Assombrado, no Pão Mal Assombrado, porque a galera que alega, turismo é para todos, a cultura é para todos, me deixaram sozinho nessa. E eu que tive que renegociar, como foi no início, quando eu fui ameaçado com faca. Então, os moradores da cidade que não estavam gostando de eu estar falando mal da cidade, que diziam que eu estava falando mal da cidade, das senhorinhas que me abordavam com uma Bíblia na mão, das pessoas que estão em estado de rua que me abordavam com faca, porque eu estava ali aparecendo com 40 pessoas do nada, assim, se assustaram, né, se não gostaram, e eu tive que conversar com eles e renegociar ali o espaço. Depois que o caminho está pronto, é muito fácil, cara. Né? Mas quando eu tava lá sozinho, todo mundo olhando, vendo se ia dar certo, para ver o que ia acontecer, se eu ia ser barrado, se aquilo ia funcionar, se daria gente, se não seria só um fogo de palha, se a coisa ia continuar. Aí que deu certo, vamos fazer igual. O Café Mal Assombrado também foi assim, com esse nome todo mundo, nossa, mas com esse nome, as pessoas não queriam nem, tinha contador que não quis fazer contabilidade para nós, porque esse nome ia trazer coisa ruim, que tá mexendo com coisa ruim. Então assim, é muito delicado para mim reclamar, porque eu teria que explicar tudo isso que eu estou explicando num vídeo que já tem mais de 7 minutos agora, e que é difícil nas redes sociais a gente fazer. Então por isso que eu decidi fazer esse vídeo, falar, né? Não sei se todo mundo vai assistir isso, mas quem der atenção, vou ficar muito feliz. Quando eu comecei essa pesquisa em 2011, foi uma pesquisa muito solitária, né? Eu estava fazendo isso e não era um assunto que estava na moda. Então eu me juntava. Isso aqui para vocês entenderem um pouco o que é a Portal Assombrado. Eu me juntava com pessoas que queriam falar sobre seitas, sobre grupos esotéricos, sobre, enfim, a cidade de Porto Alegre, um lugar que eu amo, e vivo, e canto, e traduzo, e apareço no trabalho desde a litera, de todos os trabalhos que eu desenvolvi, pelo telefone, todos os trabalhos que eu fiz, Porto Alegre sempre foi cenário. Agora estou lançando meu disco solo, Apné, então esse vem com tudo, assim, sobre Porto Alegre. E lá em 2011, então, até quando eu caminhava por aqui, nossa, até as pessoas que eu levei, que faziam parte de grupos esotéricos, dá pra chamar de seita, ocultista, né? Algo tão assim, né? Eu sei que algumas são, mas as que eu participo não é tão assim. E absurdas, né, digamos. Cara, já foi assim um desafio. Só que em 2019 eu lancei um disco pela Litera chamado Arquétipos Encontro com a Sombra. E um dos jeitos de falar sobre isso, foi uma sugestão inclusive da Martina, da gente fazer uma caminhada falando sobre as sombras da cidade e aí apresentar o álbum da banda e tal, que ela falou pra mim, faz aquela caminhada que tu já faz com o pessoal e tal, transforma isso num produto e daí tu já divulga a banda e tal. Isso foi antes da pandemia. E aí a gente vamos fazer o que vai dar gente. A gente fez no Facebook lá, Porto Alegre Mal Assombrado, um evento pra 15 pessoas.
quando a gente viu lá, rapidamente, em 20 minutos tinha 1.800 pessoas, tivemos que cancelar o evento, não sabia o que ia fazer, fiquei assustado. A galera, eu quero participar, mas participar do quê? Nem eu sei o que vai ser. E aí, enfim, montamos turmas e aí virou a caminhada do Portal Assombrado em 2019, aquele negócio que eu fazia desde 2011, com grupos fechados de amigos e pessoas de grupos, assim, mais esotéricos. Agora se tornou uma caminhada. Aí veio a pandemia. E logo quando eu tava começando a pandemia, a galera começou a sair pra rua de máscara, começou-se a fazer as pessoas aproveitaram essa pausa para copiar a caminhada e começar a fazer igual. Eu até inocentemente busquei contato com essas pessoas, não, pensei, tudo bem, beleza, acho que a inspiração devem me citar, com certeza, isso que eu fiz. Não, no começo falaram assim, não, mas isso aqui já existe, as lendas são da cidade. Não, mas já fizeram no passado. Não, eu não queria entrar em atrito, pensando, bom, não vou ficar aqui reivindicando isso, mas contar as lendas da cidade é uma coisa, falar sobre o mundo esotérico, mexer com as coisas que eu falo, sobre o Paralelo 30, como essas histórias se cruzam, é outra coisa, não tem nada a ver com turismo. Não tem nada a ver com turismo. Aliás, o que eu faço não tem nada a ver com turismo, né? Inclusive, as pessoas me procuram para fazer turismo, eu indico não. Procure um guia de turismo. Eu não tenho nada a ver com isso. Ainda que agora esteja, né, cumprindo essas atividades de forma profissional. Porque até isso fizeram, né? Me denunciaram, essas pessoas que eu botei pra dentro, que eu chamei pra fazer trabalho junto, convidei pra fazer coisas no teatro, aqui no Teatro dos Vampiros, convidei pra gente fazer trabalho junto em Halloween. Não, super queridos, depois eu descobri que estavam me denunciando e falando de mim pelas costas. Né? Isso que eu ainda cheguei inocentemente falando, pô, tentaram colocar nós um contra o outro, eu falei, nada a ver, acho que a gente tem que agregar, porque é uma coisa que eu faço desde o início, assim, com a banda e tal, sendo músico. E descobri que eles, tu vê que horror, não, nada a ver, a gente tem que estar unido mesmo. Mentira, estavam falando de mim nas minhas costas, me denunciaram pro sindicato, a mulher lá acabou entregando eles, e agora surgiu um outro grupo, e sempre que isso acontece, já foram 3 ou 4 grupos nesse sentido, eu vou me defender nas redes sociais, mas tem espaço para todo mundo. Eu quero, de uma vez por todas, que fique claro isso. Não é sobre espaço, né? É sobre o pôr espaço, né? Tem que ter cultura. Eu sou um brigador por isso, sou um agregador. Sou reconhecido por isso. Em 25 anos eu quero que traga uma história para mim de separação aí, de que eu melei uma cena ou alguma coisa. Duvido. O desafio. Faz uma pesquisa aí, vai ver minha história aí. 25 anos fazendo coisa em Porto Alegre. Em 2016, levei o nome da cidade de Porto Alegre para nível mundial, porque eu ganhei um programa na Rede Record e passava na Discover Home and Health, um programa com o Buddy Valastro, eu e o Adelino do Justo, que é o meu sócio também agora no Viaduto, com a permissão do Viaduto, né? Otávio Rocha. A gente ganhou um programa chamado Batalhas Cozinheiros, que era vários representantes de vários estados, e a gente, como gaúcho, ganhou o programa. Tá? A rede nacional, o programa ficou 3 meses no ar. Foi um grande feito. A gente ficou lá em 2016, isso deu uma boa visibilidade para nós. Foi incrível. Tá? O Adelino falava de Alvorada, eu falava de Sarandi. A gente sempre levou o nome da cidade. Eu com a Liter, eu toquei no Brasil inteiro com a Liter. Eu tive a oportunidade de tocar os melhores teatros, sendo uma banda underground, sendo uma banda que não estava no mainstream ali, na série C, às vezes aparecia na série B, a gente nunca postulou na série A. Né? Era uma banda que tá na série B cuidando pra não cair na série C. Tava lá, tocando nos melhores teatros, assim, nos lugares, a gente já tava tocando, nós daqui a pouco ia tocar um artista gigantesco no mesmo semana, assim, no mesmo lugar. E eu não tinha mídia que tinha esses artistas, né? E tinha lá o nosso público, sempre lá cantando com a gente, fiel. Isso foi incrível. Tocamos na Europa, tocamos na maior casa de música, a 8ª maior casa de música do planeta, que é a Casa de Música no Porto, em Portugal. Enfim, tocamos no Cemitério da Consolação, primeira banda brasileira de música no Brasil a tocar dentro de um cemitério foi nós. Já tinha banda de metal que tocou em outros cemitérios fora do Brasil, mas dentro do Brasil nós fomos a primeira a tocar no Cemitério da Consolação, lá em São Paulo. E só não fiz coisas aqui em Porto Alegre porque ainda não tive autorização. Mas então, assim, a nossa contribuição e história tá aí para falar pra gente. A internet pode mostrar tudo que a gente fez, construiu e segue fazendo, né? É preciso respeitar isso, sabe? Esse pioneirismo assim, da gente, ele nos cobrou um preço muito grande.
faz com que a gente perca muito tempo elaborando, porque tu não sabe, porque esse projeto deu certo, né? Deu certo, né? Tá acontecendo e tudo. Mas eu tive várias outras ideias que eu fiz, de muitas coisas que eu fiz e que não vieram ao público. Ninguém conhece, ninguém sabe que existe. Algumas poucas pessoas ouviram falar, às vezes perguntam, por que tu não faz tal coisa? Pois é, que não deu certo. Daí não deu nem tempo de ser copiado, porque não chamou atenção na época. Enfim, esse é um preço que tu paga por estar fazendo alguma coisa que ninguém fez no começo, sabe? Então tem uma construção que às vezes ela é solitária, ela é desanimadora, porque conforme aquilo não vai acontecendo, tu vai ficando desesperado, porque, meu Deus, e agora eu tô precisando de grana, coisa precisa acontecer, tu tem teus valores morais para tipo, eu quero fazer, mas não posso fazer isso, não posso fazer parceria com essa coisa, porque isso é contra o que eu acredito. Então, é uma série de situações que vão sendo administrados ali, um desafio imenso, e quem constrói de verdade, sabe isso que eu tô falando, né? Então o que eu peço é para todo mundo que tá na internet hoje aí, que acompanha o Porto Alegre Assombrado, que é super divulgado pelas próprias pessoas que vão e que conhecem, que nos defendem cada vez que surge alguém imitando, copiando o que eu faço. Veja bem, não é alguém surge fazendo turismo, é alguém que copia o que eu faço, né? O último agora que apareceu dizia assim, histórias que nunca foram contadas, nunca foram ditas, sendo que eu estou fazendo isso há um tempão, como é que nunca foram ditas, como é que nunca foram contadas? Então assim, e que tem sim poder, que tem ligação com o poder público, que às vezes, que eu também estou conectado, mas que a Secretaria da Cultura e outros órgãos que são responsáveis por isso, de turismo, lavam as mãos, né? Tipo, quando a gente se resolve lá, ou que se dane, porque, a gente precisa fomentar a cultura. Não, vocês não estão fomentando a cultura, vocês estão atrapalhando, vocês estão botando a gente num ringue, num coliseu, e a gente se degladeia ali. Né? Eu tenho certeza, porque a comparação é péssima, mas em Gramado todo mundo faz o mesmo roteiro. Todo mundo faz o mesmo roteiro, vírgula. Porque eu duvido que a mesma agência que pega, que tem que elabora um jeito de pegar os clientes aqui em Porto Alegre, levar, ir no hotel tal, com a entrada de um jeito. Se alguém fizer igual, eu duvido que eles vão ficar satisfeitos. Eu duvido. Porque justamente tu elabora um diferencial, né? Duvido que o cara bote o mesmo rolê no mesmo dia, no mesmo horário, do mesmo jeito, mesma forma de fazer o roteiro. Duvido que se sintam à vontade ou achem isso bacana. Eu duvido. Ninguém se sente à vontade com o seu trabalho desprestigiado, porque eles não dão crédito, eles copiam. Isso, aliás, é um problema muito grave. Eu que sou um autor, me sinto muito incomodado com isso, óbvio, né? Todos os autores se sentem, não é fácil criar. E me sinto, né, desrespeitado. E para além da criatividade, da parte que cabe, que é dar crédito, né, ao compositor, ao autor, fazer o plágio, né, a cópia disso, né? E que é difícil provar, é difícil eu registrei tudo que eu pude, né, nome, mas eu não posso registrar o roteiro, porque é isso, a parte legal ela autoriza, né? A cidade não é minha, as histórias não são minhas, mas o roteiro é meu. A construção do roteiro, a narrativa é minha, né? E tu pegar isso pronto, depois que passou por todas as validações e sair fazendo ali, aí é fácil, aí é muito fácil. É lógico que não tem como eu ficar quieto para isso, né? Então, essa é a minha revolta, e eu espero que vocês entendam. Se alguém tiver dúvida, pode me mandar mensagem. Se tiver sugestão, pode me mandar mensagem no meu Instagram ali, que eu posso responder. Mas eu comecei essa série de vídeos, esse é o primeiro, para botar já assim esclarecer um pouco qual é a minha questão com isso. Eu não tenho mais coisa para falar aqui, deixa eu ver. Gente, eu acho que é isso. Acho que eu falei tudo. Eu botei aqui, não tem umas coisas pra eu falar que quebrou o caminho não é fácil, tá, mas beleza. É isso. Gente, obrigado por quem ficou até o final do vídeo, quase 20 minutos de vídeo, mas foi necessário pra gente poder ter essa primeira
contato e falar sobre as coisas que são necessárias, tá? Porto Alegre deve ter turismo, tem que ter atividades que sejam criativas, até para não exaurir um assunto, um tema do mesmo jeito. Né? Existem várias histórias na cidade para ser contado. Inclusive, eu até pensei que dar dica para as pessoas, mas eu vou acontecer que eu vou fazer outra história. E aí vocês vão ver, eu vou fazer outras histórias que estão disponíveis, que são incríveis, ninguém usou. Ninguém tá usando, ninguém tá falando, eu vou falar e aí vai vir alguém que vai achar igual, vai copiar igual de novo meu caminho 2, vão fazer tudo igual. Porque inacreditavelmente não se tem criatividade. Aqui esperam alguém fazer, ir lá copiar e na maior cara de pau não dá nem crédito. Eu não vou aceitar isso, tá? Valeu, um abraço, galera. Vejo vocês lá no Instagram e nas caminhadas do Porto Alegre Mal Assombrado, 2 vezes por mês, no penúltimo final de semana do mês, sempre, de janeiro a janeiro. E também sempre tem palestras no Café Mal Assombrado. Então fiquem atentos aí. Eu falo sobre as lendas do centro e além, onde eu conto histórias que começam no centro e vão além, né? Maria Degolada, Dama da Lagoa, várias histórias. Faço uma palestra também sobre os crimes da Rua do Arvoredo, completinha, mostrando documentos, dados que aconteceram aqui na Rua do Arvoredo. A palestra acontece na Rua do Arvoredo sobre os crimes da Rua do Arvoredo. É inédito, fantástico. Dentro do Café Mal Assombrado, no Teatro Sampiros. E também tem uma palestra sobre Porto Alegre Mal Assombrada, que é a caminhada que a gente já conhece. E esse ano ainda sai o meu livro sobre Porto Alegre Mal Assombrada, tão esperado, vai sair esse ano, então aguardem. Muita novidade e a gente se vê aí pelas ruas de Porto Alegre, tá? Valeu, um abração, até mais. Porto Alegre era muito diferente.